Adiante, está no ar mais um vídeo nessa manhã para não esquecer o canal, né? Para poder o canal não morrer. Precisamos de todos os dias fazer um vídeo na escalada da manhã para que Deus possa nos fortalecer, nos abrir o entendimento e o conhecimento. A palavra de Deus, ela vive para todos sempre, que nunca vem a morrer. Nessa manhã vamos no livro de Judas, né? Uma única página, né? É uma única folha, um único capítulo. É muito pequeno, assim, para dar a continuidade da palavra de Deus. Judas, no seu versículo 1, diz a palavra do Senhor. Diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. Judas, ele é um dos apóstolos, né, dos discípulos, os irmãos de Tiago, que era um dos apóstolos também que acompanharam Jesus Cristo na caminhada da pregação do seu evangelho. Portanto, lá em Mateus, Jesus enviou esses discípulos, apóstolos, dizendo lá em Mateus 10, vós ouvir as perdidas da casa de Israel, expulsos de demônios, cura os enfermos, ressuscita os mortos, desgraça. Então, nessa viagem, Judas escreveu este livro dele, pequeno. Pedro também escreveu epístolas, João escreveu epístolas, e todos deram os sinais de pregadores que ficou como lembrança na Escritura Sagrada. Portanto, todos os apóstolos de Jesus, eles foram contemplados, né, com as suas palavras também neste livro sagrado. Versículo 2 diz: misericórdia e paz e caridade vos seja multiplicado. Isso a gente não vê. Veja, isso é a vontade de Deus, isso é a vontade dos apóstolos, isso é a vontade das pessoas boas, que isso haja no coração. Mas o que é que nós vemos no lugar de misericórdia, no lugar de paz, no lugar de amor, no lugar de santidade, no lugar de carinho? O que é que os pregadores de hoje, eles amostram para as pessoas no lugar disso? Né? Só quem não tem sentimento, só quem não tem olho, só quem não tem pensamento para não ver, que no lugar disso o pessoal, eles colocaram mentira, colocaram ganância, colocaram ódio, colocaram medo, colocaram as pessoas como escrava deles. Quando um pastor, um bispo, um apóstolo, um missionário ou qualquer um deles aí se levanta nos seus templos, nos seus púlpitos, ele usa o livro de Malaquias e prende as pessoas dizendo que quem não dá dízimo é ladrão, que quem não dá dízimo está amaldiçoado, que quem não dá dízimo não vai para o céu, que quem não dá dízimo não vai ver a Deus, que a igreja vai subir, que aquela pessoa vai ficar. Isso é massacre, isso é medo, isso é prisão, isso é fazer com que as pessoas dêem o seu tudo na mão deles para que eles possam
dar oportunidade para essas pessoas, como se as pessoas estivessem no domínio deles e como se eles estivessem falando isso no domínio de Deus. Deus a rejeita isso. Lá em Isaías 56:11 diz que estes cães são gulosos, não se pode fartar, eles são pastores que nada compreendem, cada um se torna para seu caminho, cada um para a sua ganância. Então não é da vontade de Deus esses pastores no Brasil. O versículo 3 diz assim: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação, né, comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalha pela fé que uma vez foi dado, né, que uma vez foi dado aos santos. Né? Veja que o João, o apóstolo Judas, ele está tentando nas suas pregações para que não oprima as pessoas. Ele está buscando a verdade verdadeira para não levar aqui para as pessoas palavras de medo, palavras de ganância, palavras duras, a que ele possa aqui estudar e entender a Bíblia, a palavra de Deus, para que ele leve para as pessoas umas palavras corretas, para que as pessoas vejam que quem fala na boca dele não é só um apóstolo, mas sim a verdade de Deus também está falando ali na boca dele. 4 diz: porque se introduziram alguns, vai falar desses pastores, se introduziram alguns que já antes estavam, né? Antes estavam escritos para este mesmo juízo. Homens ímpios, né? Homens ímpios que convertem em dissolução, né, a graça de Deus. Ou seja, essa dissolução, eles convertem aí, né, em mentira, né? Convertem em dissolução a graça de Deus. Vai para seguir. E negam a Deus. Eles dizem: estou pregando a Deus, sou filho de Deus, essa palavra é de Deus, mas no abrir de sua boca, eles negam a Deus. Único, Deus único, dominador, Deus único, dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos como a quem já uma vez soube isto, que, havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, né? Paulo diz. Paulo não, como é Judas disse, né? Havendo o Senhor tirado um povo do Egito, destruiu depois os que não creram, né?
versículo 6 diz: e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até ao juízo daquele grande dia, que foi esses anjos que não guardaram ao principado, a verdade de Deus, que se extraviaram, que é esses anjos que a Bíblia diz que é uns anjos que desobedeceu a Deus, chamado demônio. Eles ficaram aí em prisões eternas até aquele grande dia, até a cruz, né? Na cruz, estes anjos foram destruídos, eles ficaram presos até aquele dia em prisões eternas. E naquele grande dia, na cruz, eles foram destruídos. Não existe esses anjos que os pastores dizem que é demônio, que está entrando em um, que está entrando em outro, que eles estão expulsando. Porque senão, essa palavra desses demônios ser destruídos naquele grande dia seria mentirosa. Aqui diz que eles ficaram somente até aquele grande dia. Eles não avançaram para chegar até agora, onde nós estamos vivendo hoje. Então, a palavra do Senhor que permanece para sempre não sai da boca dos pastores, não sai das bocas dos bispos, não sai da boca dos apóstolos, porque eles não têm peito, eles não têm coragem, eles não têm verdade na boca deles para dar essas palavras para as pessoas, mas eles perseguem puxando algum versículo, algum capítulo no Velho Testamento, como aqui também é Velho Testamento, não é Novo Testamento. Isso aqui é um abrimento de olho, né, para que a pessoa veja aonde é que está a verdade, né? Assim como Sodoma e Gomorra, né, que é do livro velho, e as cidades circunvizinhas, que havendo-se corrompido como aqueles e ido após outra carne, foram postas por exemplos, sofrendo a pena do fogo eterno. E, contudo, também, estes, semelhantemente, adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e vitupério as dignidades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, né? Arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te
te repreenda. Isso. Então, no tempo aí que o diabo existia, teve essa briga aqui, né? Diz que o arcanjo Miguel, quando contendia, né, com o diabo, né, naquele tempo, antes da vinda de Jesus, né, essa briga pelo corpo de Moisés, havia já promessa que Jesus destruía o diabo, mas antes disso ele contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés. Não usou para anunciar o arcanjo Miguel, o anjo do Senhor, né? Não usou para anunciar juízo ou de maldição, né, contra ele. Mas disse: o Senhor te repreenda, seja o Senhor, seja, né? Resolva, né? Estes, porém, esses pastores, esses bispos, esses apóstolos, né? Estes, porém, dizem mal de que não sabem e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. 11. Ai deles, porque tem uma mensagem séria aqui, né? Que esses pastores corruptos, bispo, apóstolo, Jesus aqui diz, o apóstolo diz: ai deles, porque entrarão pelo caminho de Caim, né? O caminho de Caim, todo mundo sabe que foi triste. Matou seu irmão e levou uma vida amaldiçoada que atingiu todos os povos. Os povos foram amaldiçoados com aquele pensamento de Caim, aquela decisão de Caim. Levou destruição para aquele primeiro povo, para que aconteça liberdade na vinda de Jesus. E foram levados pelo engano do prêmio de Balaão. Balaão era aquele pregador que foi pelo caminho ali montado na sua jumenta, e a jumenta teve ali uma visão que a jumenta viu ali o anjo na frente, mas Balaão não viu e bateu na sua jumenta. A história aí segura até que a jumenta falou, né? E pereceram na contradição de Coré. Estes são manchas em vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos, sem temor, são nuvens
sem água, levados pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, duas vezes mortas, desarraigadas, ondas impetuosas do mar, que escuma as suas mesmas abominações, estrela errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. E destes profetizou também Enoque, né? O sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra eles. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas más, muito arrogantes, e demirando as pessoas por causa do interesse, né? Admirando as pessoas por causa do interesse. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que no último tempo haveria escarnecedores, né? Haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões sensuais, que não têm o Espírito, né? Que não têm o Espírito. Mas vós, amados,
edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Conservai-vos a vós mesmos na caridade de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos e salvai alguns arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdias, com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeço, e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria, perante a sua glória, ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e misericórdia, domínio e poder antes de todos os séculos, antes de todos os séculos, agora e para todo o sempre. Amém. Isso é a palavra do Senhor que nos leva ao entendimento de que todas as religiões que pregam os chamados evangelhos deles, que não passam nem perto, alertam as pessoas de que se não der o carro estão endemoniadas, se não der casa estão endemoniadas. A palavra do Senhor diz que essa maneira que eles pregam são mentirosa e são muito considerados como as piores coisas. Diz que aos anjos que não guardaram as suas principados, mas deixaram a sua própria habitação, que era o céu, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Então, quer dizer, não havia um tempo ali para aqueles anjos permanecer até hoje, Da maneira que eles estavam ali em prisões eternas, se eles estivessem até hoje também não teria fazendo causa, porque eles estavam presos ali, correntados num lugar chamado inferno, no chão, e eles não tinham poder para atacar ninguém, assim como os pastores dizem que o céu é de Deus, o diabo, o inferno é do diabo, quem for para o céu vai ter paz, quem for para o inferno vai ter o domínio do diabo. Nesta
certa maneira que a gente vê na Bíblia, a gente não tem o conhecimento bíblico que lá no inferno tinha o domínio do diabo. O diabo, quando ele existia, ele estava no inferno aprisionado também. Então, os espíritos que eram aprisionados lá não encontravam o diabo como mestre, não encontravam o diabo como doutor daquilo ali, não encontravam o diabo como um rei daquilo ali. Eles encontravam o diabo no fogo também, encontravam o diabo em sofrimento também, encontravam o diabo em perseguição também, porque tinha um plano para que o diabo fosse destruído. O diabo não ia permanecer para sempre. Tinha uma promessa no livro de Gênesis, seu capítulo 3, versículo 15, onde as pessoas que estão no conhecimento da Bíblia, mas estão ouvindo estes homens, eles não conhecem a Bíblia Sagrada, eles pensam que é só ouvir e acabou. Quando você ouve uma pessoa que é bíblica, que é verdadeira, você não tem nada, você não abre a sua Bíblia. Mas quando você vai ouvir uma pessoa que não está pronta para ensinar, está pronta para te roubar, observa a Escritura Sagrada, porque aí, observando a Escritura Sagrada, as pessoas vão se saindo. Nós vimos que nessas eleições, os olhos se abriu acerca desses pastores que diz de Deus. Você viu que os pastores deixaram a Bíblia e foram adorar a homem. Olha, 3,15 de Gênesis, só para meditar, para entender o que é que os pastores estão fazendo com a palavra de Deus que foi dita. Estão dizendo que a palavra de Deus é mentirosa e que eles estão falando a verdade. No livro de Gênesis, seu capítulo 3, seu versículo 15, diz assim: E porém inimizade entre ti e a mulher. Aqui é Deus dizendo para o diabo: porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. 16. Isso aqui foi uma promessa que Deus falou com a serpente, que diz que de dentro da mulher que ele traiu, nasceria uma mulher que fazia isso aqui na cabeça, né? Porém, inimizade entre ti e a mulher, Deus está falando com o diabo, e entre a tua descendência, que foi a criação que o diabo criou, que é o pecado, entre a tua descendência e a sua semente, coisa ruim, né? Esta te ferirá a cabeça, né? E tu lhe ferirá o calcanhar. Isso tem fim, não está até hoje, né? Foi essa promessa, que essa semente que nasceu, o próprio Jesus, que saía do ventre de uma mulher e destruiria. Como está aqui no livro de... A Bíblia toda, ela vai contando a história, muitos pregadores com muito jeito, chegando até o mesmo coisa. E o tema que eu quero fechar, encerrar, quero agradecer a Deus já por tudo, né? O tema é a profecia, né? A profecia de Judas. Vou botar aqui.
se cumpriu já.